Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris, 17 horas em Luanda. Stephanie Palma. Sejam bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta segunda-feira, 26 de junho. Eis alguns dos títulos que estão a marcar a atualidade do dia. Autoridades russas levantaram hoje o regime de operação antiterrorista, que vigorava desde sábado no país, após um motim abortado do grupo paramilitar Wagner e do seu chefe Evgeny Prigozhin. Presidente francês Emmanuel Macron começou hoje uma visita de 3 dias a Marselha, no sul de França. Em Angola, os recentes escândalos que envolvem algumas das figuras dirigentes do setor da justiça geraram uma crise e, sobretudo, atrasos no tratamento dos processos. Em São Tomé e Príncipe, o MLSTP-PSD está ansioso que o governo chegue a um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Duško Sekulic. O jornal começa agora. Fique desse lado. RFI, as vozes do mundo. Começamos este noticiário uma vez mais com a atualidade no panorama internacional. As autoridades russas levantaram hoje o regime de operação antiterrorista que vigorava desde sábado no país após o motim abortado do grupo paramilitar Wagner e do seu chefe Evgeny Prigozhin, com quem, entretanto, o Kremlin afirma ter chegado a um acordo para que este último se exile na Bielorrússia. Em primeiras reações ao sucedido, tanto o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, como o chefe da NATO, Jens Stoltenberg, consideram que este episódio mostra as fragilidades do regime de Putin. Uma análise um pouco apressada do ponto de vista de Marcos Ferreira, professor de Relações Internacionais na Universidade de Lisboa. O que é muito prematuro dizer que isto é um sinal claro de fragilidade, de vulnerabilidade. É importante percebermos que tipo de reação Putin e o Kremlin conseguiram face a esta sublevação. Eu acho que a resposta, do ponto de vista do poder político russo, foi positiva. Foi uma crise resolvida em pouco mais de 12 horas, em que aparentemente não houve grandes cedências às exigências de Prigozhin, não necessitou de grande esforço militar e, portanto, está para ver, não é? Eu acho que nos próximos dias e semanas nós vamos assistir à tentativa de Putin e do Kremlin de remendarem aquilo que possa subsistir de suspeita de fragilidade. E eu acho que isso vai ser no campo de batalha, não é? É na Ucrânia que Putin vai certamente necessitar de reafirmar a posição da Rússia, o seu poderio militar, até para responder a algumas das críticas que foram feitas por Prigozhin, que tinham que ver não só com a questão contratual, o negócio do grupo Wagner, mas também com a condução da guerra. Não nos esqueçamos que Prigozhin é defensor de uma linha mais dura na guerra contra a Ucrânia e, portanto, este levantamento também pode ser um alerta para a necessidade de acelerar as operações militares. Ouvimos Marcos Ferreira, professor de Relações Internacionais na Universidade de Lisboa, entrevistado aqui na antena da RFI em português por Liliana Henriques. Passamos agora para a atualidade francesa. O presidente Emmanuel Macron visita esta segunda-feira a cidade de Marselha, no sul de França. Esta deslocação de 3 dias tem como objetivo apresentar a segunda fase do Plano de Desenvolvimento Marselha em Grande, lançado em 2021. Mais detalhes com Elton Aguiar. Trata-se de um plano de redinamização da cidade que promete transformá-la num verdadeiro laboratório e melhorar a vida dos habitantes. Lançado em 2021 pelo presidente Emmanuel Macron, o plano denominado Marselha em Grande continua a avançar. Na agenda desta viagem estão os temas de segurança, escolas, habitação, transportes, justiça e cultura. O líder francês aproveitará para conferir o andamento dos projetos lançados há 2 anos e lançar a segunda fase desta grande empreitada. De acordo com Eliseu, cerca de 5 mil milhões de euros foram disponibilizados para a materialização deste plano, aos quais se somam os investimentos das autarquias locais, totalizando 15 mil milhões de euros para Marselha e sua metrópole. Marselha, a cidade mais antiga, mas também a segunda maior do país, encontra-se submergida há décadas numa espiral de decadência económica e social. O panorama desta cidade esquecida pelo poder público é dominado pela violência e o tráfico de drogas que o presidente prometeu combater.
São Tomé, 102.8 FM. Passamos agora para a atualidade no continente africano. Em Angola, os recentes escândalos que envolvem algumas das figuras dirigentes do setor da justiça geraram uma crise e, sobretudo, atrasos no tratamento dos processos, constata a Ordem dos Advogados de Angola, que fala mesmo numa diminuição da produtividade. Mais pormenores com Francisco Paulo. Analistas angolanos acreditam que nos últimos dias os cidadãos perderam a confiança nos tribunais devido à crise na justiça que resulta de presumíveis escândalos de corrupção envolvendo altas figuras da magistratura judicial, incluindo o juiz-presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. Segundo Luís Monteiro, bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, a situação está também a afetar a produtividade dos tribunais, cuja imagem e a credibilidade estão a ser postas em causa pela classe. Há muito poucas decisões dos tribunais, a nível dos tribunais de marca, a nível dos tribunais de relação e do Tribunal Supremo. As estatísticas do ano passado não apresentou nenhuma decisão, não julgou nenhum processo em primeira instância. Isto configura, efetivamente, uma crise de funcionamento da máquina da justiça. Francisco Paulo Luanda, RFI. Passamos agora para a atualidade em São Tomé e Príncipe. O MLSTP-PSD está ansioso que o governo chegue a um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Jorge Bom Jesus, líder deste partido, disse em conferência de imprensa que está disposto a colaborar com o atual executivo para o esclarecimento de alguns problemas pendentes e desmentiu que o executivo anteriormente liderado por ele seja o responsável pela crise dos combustíveis que o país tem atravessado. Mais pormenores com Maximino Carlos, o nosso correspondente. O MLSTP-PSD, maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, refutou a sua responsabilidade na recente crise de combustível. O seu líder, Jorge Bom Jesus, pediu ao governo para ser mais transparente em todos os processos. Nós conhecemos a insuficiência, o calado dos nossos portos, tanto o Porto de Neves como o Porto da Ana Chaves e o Porto do Príncipe. Jorge Bom Jesus espera que o governo consiga o acordo com o Fundo Monetário Internacional e disse que o seu governo estava em negociações com esta instituição de Bretton Woods. Em relação à insuficiência de reservas, em 2018 também herdamos reservas insuficientes. O líder do MLSTP-PSD afirmou ainda, na conferência de imprensa, que o seu partido está aberto ao diálogo com o atual governo e pretende colaborar com a Justiça. Gostaríamos que o processo fosse mais sério. Não estamos a dizer à Justiça o que tem que fazer. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. É tempo agora para falar sobre a atualidade desportiva. Esta noite a Federação Europeia de Handball vai entregar os prémios Excellence Awards nas vertentes masculina e feminina que distinguem os melhores jogadores em cada posto específico. A cerimónia decorre em Viena, na Áustria, e vai contar com 2 portugueses, Vítor Torriza, do Futebol Clube do Porto, e Alexandre Cavalcanti, do Nantes. Em entrevista à RFI, Alexandre Cavalcanti, handbolista luso que conquistou a Supertaça e a Taça de França com o Nantes, admitiu estar orgulhoso por estar nomeado. Ele que também abordou a próxima época com o Nantes e a seleção portuguesa. Um sentimento muito gratificante, faz parte do meu trabalho da equipa. Acho que temos feito um bom trabalho, temos empenhado muito e estou muito contente por ser nomeado para esse prémio. E agora, como eu disse, continuar a trabalhar, descansar um bocado agora a cabeça nas férias e voltar ainda mais forte no próximo ano. Pedro já não vai estar, Manuel já não vai estar, o único português no Nantes. Tive 2 anos assim antes, depois o Portela chegou, tive 2 anos com o Portela e mais o Manel agora na final, e agora só o único português no Nantes. Agora é tentar representar bem Portugal aqui. E a próxima temporada? A próxima temporada é mais uma temporada no Nantes e tentar fazer melhor ainda. Uma temporada em que vai haver também europeu. Vai haver europeu em janeiro. E pronto. É sempre difícil conciliar os dois, temos sempre alguma competição europeia mundial em janeiro. E algo que já estamos habituados, então é só mais um ano que vamos continuar a trabalhar bem. Ouvimos as palavras de Alexandre Cavalcanti, handbolista, entrevistado por Marco Martins, uma entrevista que pode ouvir logo a seguir ao noticiário. Até já.